Herrerasauro foi um dos mais antigos dinossauros. Seu nome significa lagarto de Herrera, em homenagem ao rancheiro que descobriu o primeiro espécime. Todos os fósseis conhecidos do dinossauro carnívoro foram encontrados em rochas da Era Carniana, Triássico tardio de acordo com o ICS, datado de há aproximadamente 231 milhões de anos, na região nordeste da Argentina. O espécie-tipo, Herrerasauro esquigualastensis, foi descrito por Oswaldo Haig em 1963 e é a única espécie designada do gênero. Herrerasauro era um bípede carnívoro de estrutura leve, com uma longa cauda e uma cabeça relativamente pequena. Seu comprimento é estimado em 3 a 6 metros e sua altura do quadril em mais de 1,1 metro. Pode ter pesado aproximadamente entre 210 e 350 quilogramas. Em espécimens grandes, inicialmente considerados como pertencente a um gênero separado, Frenguelisauro, o crânio media 56 centímetros de comprimento. Espécimens menores possuíam crânios de aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Durante muitos anos, a classificação do Herrerasauro permaneceu nebulosa, já que o dinossauro só era conhecido por espécimens com restos significativamente fragmentados. Devido a isso, ele foi classificado de diferentes maneiras. Foi hipotetizado como sendo um terópode basal, um sauropodomorfa basal, um saurisquiano basal. E foi até classificado não como um dinossauro, mas como um tipo de arcossauro. Entretanto, com a descoberta em 1988 de um crânio e esqueleto quase completos, o Herrerasauro vem sendo classificado ou como um terópode recente ou um saurisquiano recente em pelo menos 5 publicações recentes sobre a evolução dos terópodes, com muitos pesquisadores o tratando, tentativamente, como o membro mais primitivo dos terópoda. Ele é um membro dos Herrerasauridae, uma família de gênero similar, que está entre um dos mais antigos membros da radiação evolucionária dos dinossauros. Herrerasauro tinha um crânio estreito e longo que não possuía a grande maioria das especializações que caracterizavam dinossauros mais tardios e mais se assemelhava ao crânios de Arcosáurea mais primitivos, como o Euparkeria. Ele tinha 5 pares de fenestras temporais, aberturas no crânio. 2 desses pares eram para os olhos e para as narinas. Entre os olhos e as narinas existiam 2 fenestras anterorbitais e um pequeno par de buracos no formato de fendas de aproximadamente 1 centímetro de comprimento, chamadas de fenestras promaxilares. Atrás dos olhos havia grandes fenestras infratemporais. Essas fenestras reduziam o peso do crânio. Herrerasauro era completamente bípede. Ele possuía membros posteriores fortes com coxas pequenas e patas longas, indicando que ele provavelmente era um corredor ágil. Seu pé tinha 5 dedos, mas somente os 3 do meio suportavam o seu peso. Os dedos exteriores eram pequenos. O primeiro dedo tinha uma pequena garra. A cauda, parcialmente endurecida pela sobreposição das projeções vertebrais, balanceava o corpo e também era uma adaptação para a velocidade. Herrerasauro é, de certa forma, um enigma no sentido de que apresenta características que são encontradas em diferentes grupos de dinossauros, e várias características que são encontradas em arcossauros não dinossauриanos. Embora compartilhe a maioria de suas características com dinossauros, algumas diferenças existem, particularmente o formato de seu quadril e dos ossos de suas pernas. Sua pelvis é semelhante à de dinossauros saurisquianos, mas ele possuía um acetábulo ossudo, onde o fêmur se encontra com a pelvis, que é somente parcialmente aberto. O ilho, o osso principal do quadril, é suportado somente por 2 sacros, uma característica basal. Apesar disso, a pubis aponta para trás, uma característica derivada vista em aves e dromaeossaurídeos. Além disso, o fim da pubis tem um formato de bota, como visto em aveteropodes, e o corpo da vértebra tem um formato de ampulheta como encontrado em alossauros. Apesar da semelhança entre o formato do corpo do Herrerasauro e dos grandes dinossauros carnívoros, viveu durante uma época em que os dinossauros eram pequenos e insignificantes.
Tal época, além de ter sido dominada por répteis não dinossauриanos e não por dinossauros, foi um grande ponto de mudança na ecologia do planeta Terra. A fauna vertebrada da formação de Esquigualasto e a marginalmente mais antiga formação de Los Colorados consistia principalmente de uma variedade de sinapsidas e arcossauros crurotarsi. Na formação de Esquigualasto, os dinossauros constituem somente 6% do número total de fósseis, mas ao redor do final do período Triássico, os dinossauros estavam tornando-se os grandes animais terrestres dominantes, e os outros arcossauros e sinapsidas declinaram em variedade e números. Estudos sugerem que o meio ambiente da formação de Esquigualasto era uma planície vulcanicamente ativa, coberta por florestas e sujeita a fortes chuvas. O clima era úmido e quente, embora sujeito a variações sazonais.